dirige no modo silêncio, para que evitemos qualquer tipo de interrupção. É importante lembrar a todos que essa casa, desde as primeiras horas do dia de hoje, teve o auxílio dos nossos amigos espirituais. Todos que aqui adentraram estão recebendo a ajuda desses irmãos. Lembro ainda a importância de lembrarmos sempre em nosso Pai e procurarmos direcionar os nossos pensamentos aos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Que esta seja uma noite de muita paz, muita harmonia, de reflexão e, principalmente, de muito amor e de auxílio que todos viemos buscar. Lembremos-nos, ao adentrar na sala após a palestra, que devemos pensar nos problemas que trazemos e naquilo que desejamos, a nossa cura, o nosso bem-estar, o nosso aprimoramento. Que Deus, nosso Pai, nossos irmãos espirituais e nossos amigos das correntes médicas do espaço possam cobrir a todos nós com o manto sagrado de nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma noite com muito aproveitamento, que o Pai direcione a todos nós as suas bênçãos, a sua paz, a sua tranquilidade e harmonia. Que os nossos problemas fiquem do lado de fora dessa casa. Que aqui dentro só haja a harmonia e a precisão daquilo que viemos buscar. Que assim seja. Graças a Deus. A água já foi purificada. Boa noite. Não era eu, mas vai ter que ser eu hoje. Bom, a Lúcia, por questões pessoais, não pôde estar presente. Então eu fui escalar. Então, como dizia o Zagalo, vocês vão ter que me engolir hoje. Tá bom. Muito claro, sem dúvida. O nosso tema é não tropecemos. Não tropeçar não significa evitar os degraus físicos, mas os degraus espirituais. Tem um ditado velho que diz o seguinte: ninguém tropeça em montanha. Por que será que a gente não tropeça em montanha? Porque ela é grande, né? A gente consegue enxergar. Mas uma pedrinha pode fazer a gente torcer o pé, um montinho de areia pode a gente fazer tropicar e cair. Então isso quer dizer o seguinte, que os maiores motivos dos nossos tropeços, eles são sutis, eles são as pequenas coisas. Pequenas em termo: orgulho, impaciência, vaidade, intolerância. Eles não são tão pequenos assim, mas são sentimentos. Então, se a gente conseguir dominar esses sentimentos, evidentemente se refletir em nossas ações, nós temos grandes possibilidades de não tropeçar na jornada. Emmanuel, ele é muito sutil nas suas colocações ou nas suas reflexões com base nos versículos do Evangelho. Aliás, a minha admiração para Emmanuel é muito grande, porque quem já leu há 2000 anos, eu sempre falo isso, quem já leu há 2000 anos e viu quem foi Emmanuel naquela ocasião, apesar de ter sido um senador romano de uma ética, mas ele era extremamente orgulhoso, né? E quem vê Emmanuel como mentor espiritual de Chico Xavier, é assim uma coisa... Ele tropeçou. Ele teve a oportunidade, lá naquela ocasião, há 2000 anos atrás, de seguir Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E, no entanto, ele preferiu seguir o caminho do orgulho.
seguir o caminho da sua vaidade pessoal no sentido de ser um senador romano. E esse tropeço fez com que ele se elevasse a nível de ser um mentor espiritual de Chico. E trazer essas reflexões que a gente vê, os versículos do Evangelho, de uma forma, eu diria, não só sutil, mas também de uma forma de puxão de orelha. Ele chama a gente para reflexões profundas a respeito disso. Né? Bom, como eu disse, do ponto de vista espiritual, o que significa tropeçar? Orgulho, impaciência, vaidade, inclusive desânimo. O desânimo leva a gente a tomar decisões muitas vezes equivocadas. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de autopiedade e a gente acaba não enxergando aquilo que está na nossa frente como solução, como degrau de solução para o nosso problema, para o nosso desafio. E nós não podemos esquecer que a gente está caminhando num sentido vertical, às vezes um pouquinho inclinado, né? Mas ele é vertical. Mesmo aqueles que ainda estão numa condição muito inferior, não tem como, porque isso faz parte da lei, natural isso. Que todos nós temos um caminho evolutivo a seguir. Se ele é mais inclinado, menos inclinado, se ele é mais rápido, mais lento, aí vai depender de cada um. Isso que é o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Né? Então nós estamos no caminho da luz, então é muito natural que nessa jornada, nesse caminho, a gente encontre desafios, a gente encontre pedras no caminho. Né? E aí que nós temos que tomar cuidado e não tropeçar nessas pedras. Né? Então tropeçar, como eu falei, não é só fisicamente a gente tropeçar no degrau e cair, mas é espiritualmente a gente se vigiar, o tempo todo se vigiar. Né? Tropeçar é não só a gente ter o desânimo, porque isso traz uma certa desesperança. E essa desesperança mexe com aquilo que é muito importante na nossa jornada, que é a fé. E se a gente se desespera, não no sentido de ficar desesperado, mas no sentido de ficar desesperançado, né? E perder a fé, a gente se afasta de quem? A gente se afasta de Deus. A gente se afasta da oração, que é um antídoto fortíssimo para qualquer dificuldade que a gente tem. E esse afastamento de Deus me fez lembrar uma questão do Livro dos Espíritos, 614, onde a pergunta que foi feita aos Espíritos é o seguinte: o que se deve entender por lei natural? Eles responderam que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica, melhor dizendo, o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, a lei de Deus é uma lei natural. Ela é imutável como Deus é imutável. Então, os desafios fazem parte da nossa jornada. O que a gente tem que fazer? Ficar atento aos sinais que a gente recebe, que a gente percebe. Eu vou dar um exemplo de hoje. Como eu fui meio pego de última hora assim, para falar com vocês, então eu preparei a coisa meio de última hora. E minha esposa trabalha em uma outra casa espírita. Então eu fui levá-la. Às quartas-feiras eu a levo. Ela dá aula lá. Depois, quando eu saio daqui, eu vou buscar. E normalmente eu pego um pouquinho de trânsito. Hoje, eu falei, eu não posso pegar trânsito. Porque, eu peguei todos os semáforos abertos, fiz o trajeto na metade do tempo que eu faria. Quer dizer, eu vim tranquilo para cá hoje. Mesmo estando assim, né? Meio agitado, mas eu vim para cá tranquilo hoje. Então, na verdade, o que é isso? É você se conectar com o plano maior e poder estar sempre realmente vinculado a ele. Porque aí a gente consegue nos vigiar no sentido de nos precaver dos possíveis tropeços que a gente vai viver. Né? E Jesus conhece as nossas fragilidades, né? Tanto conhecia e conhece. Por quê? Porque ele dizia: vigiai e orai para que não caia em tentação. Tentação é tropeço. Quando ele curava os enfermos, ele dizia o quê?
vá e não peques mais. Né? Nós temos aí o caso, o Cláudio mesmo falou numa palestra, eu não me lembro se foi aqui ou foi online. Eu sei que eu estava junto, acho que foi online, eu estava como fazer as vibrações depois. Em que, eu não me lembro o tema, mas ele falou sobre aqueles samaritanos, ou melhor dizendo, aqueles ancenianos, ou leprosos, na época, que foram curados por Jesus. 10 foram. Só um voltou para agradecer. Então, o que é isso? Foi para a festa, foi para a alegria, todos eles desencarnados. Já falei, eles voltaram a ser leprosos? O Evangelho não diz isso. Mas existe aí uma consequência desse ato que é um tropeço. É uma invigilância da parte deles. Agora, só um voltou e era aqui, um samaritano, exatamente aqueles que eram discriminados pelos judeus. Né? Então, essa questão da gente poder se vigiar, da gente ter, não poder, a gente ter que se vigiar, é muito importante para que a gente não caia em erros. Né? Como eu disse, né, muitos dos nossos tropeços nascem do orgulho. Quando nós acreditamos que nós somos o cara, nós já sabemos de tudo e nós somos os donos da razão. Isso é terrível. Isso é orgulho puro. Quando a gente esquece que a verdade, ela não é colocada porque a gente fala mais alto ou porque a gente se impõe de uma forma veemente. A verdade aparece naturalmente quando a gente é calmo e principalmente quando a gente tem boas atitudes e quando a gente é amor, quando a gente tem atitude de amor. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos lembra o seguinte: não te permitas o desânimo, toda queda é lição, e todo tropeço é aviso de Deus para que caminhes com mais atenção. Portanto, Deus permite que a gente tropece, né? Ou seja, que a gente oscile na nossa jornada, para que exatamente esses desafios ou essas situações, vamos chamar assim, de equivocadas nossas, nos sirva exatamente de aprendizado. Por quê? Porque nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para ser infelizes. Até um parênteses, né? Infelicidade não quer dizer tristeza. Nós podemos estar tristes momentaneamente por alguma situação. Perda de um ente querido, perda de um petzinho querido, enfim. Por algumas, mas não infeliz. Porque infeliz é a negação da felicidade. O contrário, então, a infelicidade, o contrário da felicidade, nós dizendo, é a infelicidade. O contrário da tristeza é a alegria. Então, a gente tem que ter muito bem separado esse conceito para que aquele momento de tristeza não traga para a gente a sensação de que nós somos infelizes. Não, nós não somos infelizes. Pelo contrário, nós somos felizes pela oportunidade de encarnação, pela oportunidade dos desafios que a gente tem, pelos tropeços que a gente cai. Por quê? Porque eles são exatamente degraus, eles são aprendizados para que a gente leve degraus evolutivos. Então, Deus, como eu disse, Deus permite que nós tropecemos, não é para castigar a gente, mas que é para a gente aprender, para que a gente aprenda com esses tropeços. Um tropeço que é marcante no Evangelho, eu gosto muito de citar isso, porque eu já falei várias vezes, né? Só foi de carteirinha de Paulo e de Pedro. E um tropeço de Pedro foi negar Jesus 3 vezes. O que esse tropeço fez de Pedro? A pedra base onde Jesus construiu o seu Evangelho. Jesus confiava tanto em Pedro que em momento algum, mesmo afirmando que ele o negaria por 3 vezes, ele descartou Pedro disso, porque ele acreditava piamente em ele. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Jesus ressuscitou, Pedro afirmou por 3 vezes que o amava. Então, esse tropeço inicial de Pedro transformou ele na pedra fundamental da divulgação do Evangelho de Jesus. Tanto que Jesus dizia, né? Pedro, o nome dele era Simão. Simão Bar-Jonas, não Pedro. Mas ele foi denominado Pedro por Jesus exatamente por toda a confiança que Jesus tinha nele. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos diz o seguinte:
O tropeço de hoje pode ser o degrau da ascensão de amanhã, se soubermos aproveitar. O que significa isso? Que não é o tropeço que define qual vai ser a nossa hora, mas sim o que nós aprendemos com ele. Como que nós nos erguemos dessa queda e como nós reagimos a ela. Então, isso é o mais importante. Por isso que ele diz que o tropeço de hoje é o degrau de ascensão de amanhã. Bom, e como é que a gente pode evitar o tropeço? Vigilância, para perceber quando o orgulho se aproxima de nós e até mesmo o desânimo. A oração, que nos liga a Deus e nos fortalece intimamente, interiormente, no espírito. O trabalho no bem, isso é fundamental. O trabalho no bem é o melhor remédio contra qualquer tipo de tentação. O perdão que liberta e ilumina o nosso caminho, mas o perdão verdadeiro. Não é aquela desculpinha, não. Ah, eu te perdoo, mas não quero nem te ver na minha frente. Não. O perdão verdadeiro é aquele que você... E outro, ele não aparece no estado de Deus. Ele é cultivado interiormente em nós, até que a gente olhe para aquela pessoa que eventualmente nos chateou, e a gente olha para ela e fala, nossa, eu quero ter você próximo de mim. Porque nós não estamos ajudando só aquela pessoa, ou só a nós. Nós estamos ajudando as duas pessoas. Então, quando nós estamos ocupados em servir, o tropeço perde a força. Como diz Emmanuel, tropeçar não é perder-se. Perder-se é desistir de caminhar. Gente, nós vamos oscilar na nossa jornada. Nós vamos estar caminhando, nós vamos estar tropeçando, nós vamos estar nos erguendo. E como disse Emmanuel, como que nós vamos reagir com esse tropeço? Nós vamos continuar oscilando, nós somos imperfeitos. Aliás, como dizia um grande amigo meu, se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. Né? Se a gente fosse flor de bom cheiro, não estava na terra, estava em outro lugar. Né? Então, nós estamos aqui exatamente para evoluir. Então, os tropeços vão acontecer, os desafios vão acontecer, as pedras vão aparecer. Cabe a gente estar vigilante para poder desviar dessas pedras que podem fazer nós tropeçarmos. Portanto, o importante não é permanecer caído, mas sim levantar, enxugar as lágrimas, melhor ainda, não chorar, né? E seguir com mais experiência, com mais firmeza dentro da nossa jornada. Kardec dizia, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em combater as suas más inclinações. Então, o tropeço muitas vezes vem do nosso passado, daquela bagagem que a gente traz de vícios, mas nós trazemos também virtudes. Porque normalmente, pela nossa imperfeição, a gente tem uma tendência a valorizar o vício e não a virtude. A imperfeição nossa nos leva a isso. O que nós temos que fazer? Exercitar as nossas virtudes. Olhar no espelho, como dizia o doutor Rezende, um senhor que eu conheci numa casa lá em Miúna, ele dizia o seguinte: nós temos que olhar no espelho, olhar no fundo dos nossos olhos e enxergar a nossa alma. Porque a nossa alma, ela não tem só treva, ela tem luz. Nós estamos no caminho da luz. Né? Então, a gente olha no espelho, enxerga a nossa alma, a gente começa a ver, pera um pouquinho. Eu não sou essa pessoa tão ruim assim, como alguém possa pensar ou como eu estou achando que sou. Então, nós temos uma tendência a valorizar os defeitos e não valorizar as virtudes. E é isso que a gente tem que mudar também. E isso auxilia e muito a gente não tropeçar. Bom, então, nós estamos em constante aprendizado. E outro, Deus não exige perfeição. Ele apenas quer que a gente faça o nosso esforço no sentido de buscando essa perfeição, de buscando esse nosso aprimoramento espiritual. Então, essa reflexão de Emmanuel, o texto, ela está baseada num versículo do Evangelho de João. Está no capítulo 11, o versículo 9, que diz o seguinte: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Eu fiz aqui um descritivo de uma interpretação a respeito disso. Então, por exemplo, ele fala, não há 12 horas no dia. Dia, com suas 12 horas, simboliza o quê? Simboliza a nossa jornada, a nossa encarnação. E as oportunidades de crescimento e aprendizado que nos é oferecido. Essa mensagem central, a mensagem central é a importância de aproveitar o tempo disponível para a evolução pessoal e espiritual. Por isso que eu sempre digo, a gente não pode perder a oportunidade dessa encarnação. Mário, mas vai ter próxima? Vai, mas a próxima vai ser muito melhor que essa. Por quê? Nós estamos vivendo um processo de transição no planeta. Esse processo de transição, ele é lento, ele não é rápido, ele é lento. E o que significa o processo de transição? A Terra vai ter cataclismo, vai ter vulcão em erupção, vai ter tsunami. Não, não é isso. Isso faz parte, né? Mas não é isso. A verdadeira transição do planeta é a sua evolução espiritual. Vamos fazer uma comparação. Vamos ver os espíritos que estão reencarnando, as crianças de hoje como são. São extremamente inteligentes. Se eu der, o meu neto tem 7 anos, se eu der meu celular para o meu neto, ele domina mais do que eu. Então, quer dizer, são espíritos que estão reencarnando com uma outra condição, não só intelectual, mas mesmo espiritual. Então, esse é o processo de regeneração da Terra. Por isso que ele é lento. Os espíritos estão voltando melhores, e é essa a tendência do nosso planeta, melhorar. Então, o que acontece? A gente tem que aproveitar a encarnação para que a gente, na próxima, não caia de novo. Né? A gente não fala em vibrações, que aqueles que permanecem em vaidade, permanecem, especialmente os governantes, né, que se mantêm numa posição de poder, eles vão ter que reiniciar a sua jornada e vão reencarnar, provavelmente, não aqui, no outro planeta, assim como aconteceu com aqueles exilados de Capela. Capela se tornou um órgão, um planeta extremamente evoluído. Hoje, segundo o que se sabe, é uma estrela de luz. Né? Então, não existe mais ser encarnado lá. Eles vieram para cá e auxiliaram na evolução dos espíritos nossos ainda primários, né? Os espíritos aqui da Terra ainda primários. O texto do versículo de João, ele mostra a importância de nós estarmos em constante atividade no bem. Ele diz, né? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. E a falta de boa vontade no trabalho, seja ele material ou espiritual, podem levar ao desânimo, à estagnação, ou seja, podem levar ao tropeço. Os tropeços na jornada geralmente não decorrem de grandes desafios. Lembra que eu falei das montanhas? Ninguém tropeça em montanha. Né? Mas os tropeços na jornada geralmente não acontecem ou não decorrem de grandes desafios, mas de pequenas coisas e atitudes corriqueiras que passam pela gente despercebidas. São as pedrinhas, os montinhos de areia que a gente tropeça. Né? Como um gesto de impaciência ou revolta que cultivamos e que levam a grandes quedas morais. Andar de dia significa seguir os ensinamentos de Jesus, que são a luz deste mundo. Jesus ensinava o que fazia e fazia o que ensinava. Então, Jesus não era de falar, Jesus era de fazer. Como a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, ou seja, ele é de volta para a gente, ele exige o quê? Atitude, ação, e não só palavras, não só pensamento, mas efetivamente ação. Né? Quem segue o Evangelho tem a orientação moral necessária para não se perder ou tropeçar no caminho. Então, não tropecemos. Sugere uma reflexão profunda sobre como usamos o nosso tempo e onde colocamos as nossas prioridades. O que nós fazemos no nosso tempo? Aquela coisa de falar, putz, não tenho tempo para fazer tal coisa, não tenho, mas o tempo quem cria é a gente, não é o relógio. Né? Muitas vezes as desculpas para não evoluir, por exemplo, como a falta de tempo, nos afastam do nosso aprimoramento moral e espiritual.
Essa mensagem de Jesus nos convida a despertar a nossa consciência, destacando que a falta de fé na providência divina e no processo evolutivo pode levar à desesperança, como eu já falei, e, consequentemente, a tropeço. Desesperança, desânimo, tropeço. E, olha, numa condição dessa, em que a fé nossa fica abalada pelo desânimo, ou seja, a gente fica descrente, né? Para a gente levantar do tropeço é difícil. A gente vê pessoas com depressão. A gente vê pessoas emocionalmente abaladíssimas. Procuram o auxílio espiritual. O auxílio espiritual vem, mas ele não vem sozinho. A pessoa também tem que fazer a sua parte, né? Em resumo, não tropecemos. É um convite à vigilância constante, à ação produtiva e ao compromisso com o autoaperfeiçoamento moral. Utilizando o ensinamento de Jesus como guia para evitar as pedras e sombras na jornada evolutiva. Jesus é amor. Jesus é luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tropeçar é a gente manter o nosso equilíbrio emocional, manter a nossa mente sempre com pensamentos positivos. Vão acontecer interferências externas de monte. Mas se nós estivermos alicerçados no Evangelho, naquilo que a gente realmente acredita, que é o ensinamento de Jesus, porque o Evangelho nada mais é do que a boa notícia que Jesus nos trouxe, que é a continuidade da vida. Então, aqui nós estamos de passagem. Nós vamos continuar, nós somos eternos. Então, se a gente conseguir manter esse equilíbrio, se a gente conseguir manter o nosso pensamento positivo, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, porque isso vai acontecer, a gente consegue superar. Por quê? Porque só depende da gente. Existe um auxílio dos espíritos? Sem dúvida nenhuma. Só que a gente precisa estar conectado com eles, com os bons espíritos, evidente, né? Porque o auxílio vem. Bom, como ele mesmo disse e nos alertou, e está em João também, só que no capítulo 10, no versículo 10, do capítulo 10, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão tropeça. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu não vou ler todo o texto de Emmanuel, mas se alguém for ler, é o capítulo 153 do livro Pão Nosso. Tá? Leiam, ele é curtinho, mas eu grifei particularmente uma citação que ele diz o seguinte: fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Aqui parece que Emmanuel está sendo... ele está dando um puxão de orelha, mas está despertando a gente. Ele parece que está sendo insensível. Mas, na verdade, ele está chamando exatamente a atenção da gente para a questão do orgulho e da ganância. Porque, muitas vezes, nós saímos do emprego porque o emprego não me remunera aquilo que eu mereço ganhar. Mas quanto eu mereço ganhar? E muitas vezes também o patrão é aquele que, e aqui não é nenhuma crítica, tá? É apenas uma reflexão. O patrão também é aquele em que vê no funcionário que já está crescendo e ganhando bem uma forma de ele lucrar menos. Nós vivemos num mundo extremamente materialista ainda. Então, Emmanuel chama a atenção para isso. Se nós conseguirmos atingir, isso nós vamos conseguir, atingir a situação de um equilíbrio nessa volúpia de querer ter mais, de querer ganhar mais, o emprego vai existir, o trabalho vai existir, todos vão trabalhar constante, todos vão ter um bom salário e todos vão ter a condição de poder viver bem. Não é utopia? Não é utopia. Isso é um fato, isso é uma realidade. Ela só depende das nossas vibrações para que os espíritos que habitam a Terra possam estar nesta mesma frequência de trabalho. Porque você tem muita coisa? Tem. Mas aí eu parto para o plano espiritual e o que eu levo para lá?
apenas e tão somente a bagagem moral que eu adquiri durante a minha jornada na Terra. Então, o tropeço, ele é, sim, um incentivo, muitas vezes, para que a gente mude de caminho, mude de atitude, para que a gente possa fazer uma reflexão interior e realmente progredir do ponto de vista moral. Bom, eu li, o trecho não é grande, eu só li isso porque poderia passar, quem for ler, uma insensibilidade humana, quando na verdade é um puxão de orelha. Tá bom? Bom, chegando a hora, né? Tem um livrinho muito legal do José Carlos de Luca. O de Luca, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ele é um cara extraordinário. Tem um modo dele falar, eu não sei se já alguém ouviu alguma palestra dele, mas o modo dele falar é um modo carinhoso, é um modo calmo, ele transpassa através do falar dele tranquilidade. E nesse livrinho, Sempre Melhor, ele traz uma mensagem aqui no final que diz o seguinte: não sinta vergonha de suas quedas e dificuldades. Todos nós tropeçamos nas pedras da vida. Vejam só, nas pedras. Importa levantar e seguir adiante, porque somente caminhando é que conseguiremos deixar para trás os problemas aparentemente soltos. Muitas vezes, apenas o tempo conseguirá solucionar pendências que estão além de nossas possibilidades de agora. Nós temos uma tendência, a gente fala do tempo, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Elas não acontecem no nosso tempo. Elas acontecem no tempo que tem que acontecer, porque Deus sabe qual é a nossa necessidade, não a nossa vontade. Eu falei, mano, não sei se eu falei aqui já isso, mas você quer saber qual é a diferença de vontade e necessidade? Entra no supermercado. Né? Quando você entra no supermercado, a primeira gôndola que você vê, chocolate, biscoito, doce, guloseima, né? Isso desperta a vontade. O que é a nossa necessidade? Está lá no fundo: arroz, feijão, macarrão. Né? Então, para a gente distinguir vontade de necessidade, o que é a necessidade? É aquilo que a gente efetivamente precisa, não aquilo que a gente quer. Né? Então, a gente tem não sei se é precipitação a palavra certa, mas a gente quer que as coisas aconteçam rápido e no nosso tempo. E não é assim. Né? Então ele diz: muitas vezes apenas o tempo conseguirá solucionar pendências que estão além de nossas possibilidades de agora. O relógio somente tem serventia se os ponteiros continuarem avançando na linha do tempo. Nós temos que continuar avançando na linha do tempo. Está difícil agora? Tá, mas continuamos caminhando. Por isso vale a pena refletir no conselho do poeta Cornélio Pires. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é só melhorar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de vocês. O livrinho é sempre melhor. Tá? Outro dia eu falei sobre o livro espírita, né? Tá bom? Vibremos agora dando o nosso melhor para a paz mundial. Que ela realmente exista, que aqui no nosso Brasil haja acordo entre os poderes, que o povo seja beneficiado, que haja justiça em todos os pontos. Peço também pelos asilos, pelas casas de saúde, para que possa o Pai auxiliá-los da melhor maneira possível. Pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, pelos viciados, seja em bebida, seja em fumo ou drogas, para que haja uma recuperação desses irmãos, pelos encarcerados,
para que esses reflitam sobre os problemas cometidos e que tenham uma vida mais tranquila e que possam se recuperar. Por aqueles irmãos que necessitam de ajuda nas ruas, nos locais mais difíceis, que possam receber toda a ajuda necessária do Pai. Pelos irmãos que buscam a sua paz, a sua tranquilidade, por todos aqueles que procuram, de alguma forma, auxiliar o seu próximo. Que tenhamos sempre, ó Pai, uma visão ampla de tudo aquilo que se passa ao nosso redor. Que nos asilos, nas casas de saúde, possa haver muita paz, muita tranquilidade e o auxílio do Pai. Que tenhamos, Pai, muita paciência para com quem conosco convive. Que possamos dar o nosso melhor a todos aqueles que nos cercam. Que os nossos pensamentos sempre sejam direcionados à paz, ao amor e à tranquilidade. Que possamos praticar o Teu Evangelho da melhor maneira possível. Que as nossas águas, ao adentrarmos a sala de cromoterapia, sejam benditas por vós, abençoadas, que todos possamos sair daqui melhor do que entramos. Que possamos, ó Pai, ter o melhor possível de vós e desses irmãos que tanto nos auxiliam. Que possamos pensar nos nossos problemas e em vós, para que possamos sair daqui da melhor forma possível. Te peço, ó Pai, aos amigos espirituais, ao mentor dessa casa, para que haja muita harmonia entre todos nós, para que possamos, de alguma forma, auxiliar sempre os irmãos que aqui comparecem. Que essa casa esteja sempre de portas abertas a todos os irmãos que aqui vêm. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, nos acompanhe, nos proteja, nos livrando de todos os males e perigos. Que dentro dos nossos lares haja paz, amor e tranquilidade. E junto dos nossos familiares possamos ser um espelho da vossa luz. Que possamos, ó Pai, praticar um pouco do Teu Evangelho em todos os locais onde permanecemos. Sejam os locais de trabalho, em todos os locais onde formos. Que possamos distribuir aos irmãos que estão ao nosso lado as Tuas bênçãos, as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrame sobre todos nós as Suas bênçãos, as bênçãos de Seu Filho, e que todos possamos sair daqui e entrar agora para a cromoterapia da melhor maneira possível. Obrigado a todos por mais essa noite, por mais esse comparecimento e pelas preces tão fundamentais para todos nós. E assim seja. Graças a Deus.